Casão, no que o Abel poderia melhorar, se tem alguma coisa? Cara, eu acho o Abel fantástico. Eu acho que gênio também é uma coisa. Não pode banalizar a palavra, porque senão todo treinador que vai começar a ganhar, você fala: esse cara é um gênio, esse cara é um gênio, esse cara é um gênio. Gênio é uma coisa que você vê de diferente ali. Por exemplo, na minha vida, eu considero gênio como treinadores o Rinos Mitchell, o Arrigo Sim. Sacchi, o próprio Tele Santana, mesmo sem resultados de seleção, mas era um treinador que fazia o jogador melhorar. Ele conseguia fazer os caras de 82 melhorarem. Porque o Tele pegava. Eu me lembro que depois ele foi meu treinador com a seleção brasileira. Mesmo só jogadores mais consagrados, a gente entrava no campo para treinar com bolinha de tênis e ficava melhorando a técnica. E depois ele pegava, por exemplo, o Magrão de um lado, o Zico do outro, virando bola para matar no peito, para tocar. Ele aperfeiçoava a técnica do cara que já era técnico. E isso dava um resultado enorme naquilo que ele queria do seu time, que era jogar bem e ser competitivo. Eu acho o Arrigo Sacchi um gênio, pelo que ele fez no Milan, pelo aquilo que ele produziu na Europa, no melhor momento dele ali. Eu considero um gênio e considero o Guardiola também. Mas é uma linha de raciocínio, se você for perceber, muito parecida, né? É um estilo de futebol que eu gosto. Aquele futebol mais total do Rinos Mitchell, do Arrigo Sacchi, Guardiola, o toque de bola, Tele, o toque de bola. Então é uma linha que eu gosto. No caso do Abel, assim, eu acho que o maior mérito, eu acho que o Abel é acima da média de todos os treinadores desse momento aqui no Brasil, mas muito acima da média no lado psicológico, no lado do trabalho mental do seu jogador. O Palmeiras, esse ano começou vacilando alguns joguinhos de falta de foco, mas normalmente o forte do Palmeiras é foco o tempo todo, ganhando fácil, ganhando apertado, perdendo o jogo, empatando. O time do Palmeiras, ele permanece focado na partida, com 10 jogadores, o time continua focado, tem um a mais, o time continua focado. Ele não deixa, normalmente, o Palmeiras oscilar emocionalmente dentro de uma partida. Né? Então, eu acho isso muito acima da média. Eu acho o Abel o melhor treinador que trabalha aqui no Brasil, nesse momento. Junto com o Vojvoda. Vojvoda também faz um trabalho espetacular no Fortaleza. O Diniz está fazendo um excelente trabalho esse ano. E está sendo muito bom mesmo. É muito gostoso ver o Fluminense jogar. Esses três são os três que se destacam. Mas eu acho o Abel um excelente jogador. Talvez, se você for separar a genialidade em diversos itens que um treinador tem que ter, eu acho que o Abel é gênio no ponto de trabalhar a parte mental, psicológica e o foco do jogador. Isso eu acho ele genial. O Casão já me deu o gancho. Eu ia te perguntar, Mili, exatamente em cima disso que o Casão falou agora. Se você dividir um trabalho de um técnico em vários aspectos, né? Não é uma coisa só, né? Nós, como jornalistas, não somos uma coisa só. Há maneiras diferentes, há camadas diferentes em todas as profissões. Se a gente olhar para a profissão técnico de futebol, você acha que o Abel, de repente, seja gênio em algumas coisas e não tão gênio em outras? Como que você esquartejaria o trabalho do Abel Ferreira? O Arnaldo gosta de falar em carnificina, né? Não é? Que a Ariola é uma carnificina. Vamos esquartejar, então, o trabalho. Eu concordo com o Casão. Eu acho que se a régua for essa genialidade total, como o futebol total do Rinos Mitchell, né? Aí a gente vai ter que destacar o Rinos Mitchell, o Tele, pessoas que inovaram taticamente, né? De uma maneira geral, assim, taticamente o jogo, que repensaram o jogo a partir da base, né? São 4 ou 5 aí que a gente vai colocar na categoria de gênios, né? O Abel, eu concordo com o Casão, ele tem esse trabalho mental que é muito forte, com o time, talvez não com ele mesmo, né? Mas com o time é absolutamente concentrado. É um time focado em cada dividida, cada bola, no ataque, na intermediária, tá perdendo, tá ganhando. O time se comporta como uma máquina mesmo, né? No melhor sentido da máquina. Eu
acho que o Abel, ele tem uma outra genialidade, que eu entendi lendo o livro dele. Ele é um trabalhador, sabe o Tele, aqui é trabalho, meu filho? O Abel pegou isso e levou a algumas potências. Antes, quando ele foi contratado, ele estava na Grécia, no PAOK ainda. Eu acho que ele levou 2 dias, se eu não me engano, para sair da Grécia e vir para o Brasil no meio da pandemia. Estamos no meio de novembro de 2020, hein, gente? A pandemia no auge. Antes dele chegar no Palmeiras, ele já tinha estudado em 2 dias o rosto, o nome e as características de cada jogador. Quando ele chegou, ele deu oi nominalmente para todo mundo. Um time que há 48 horas ele não conhecia. Então, é um trabalho de equipe. O livro dele é escrito por um eu coletivo, não é o Abel que escreve. É um dos os 4 ou 5 que compõem, né? O eu coletivo do Abel. É uma seriedade no trabalho que eu não sei se a gente já tinha experimentado aqui, sabe? Então, eu acho que tem essas duas coisas. Ainda não coloco na categoria de gênio, porque não tem uma inovação tática acontecendo. Tem uma ocupação tática brutal, também no melhor sentido do brutal, né? O campo é meu, o campo é dos meus jogadores. Aqui a gente vai dominar grandes espaços, pequenos espaços. Então tem uma coisa diferente acontecendo, sim. Mas ainda não colocaria na categoria de gênio. E acho que, assim, se tem um outro treinador... Gente, assim, o Ancelotti, para mim, nunca nem esteve perto de ser ele, sabe? Colocaram lá o nome do Ancelotti, que nem a gente coloca, sei lá, o nome de um amor platônico, né? Quando a gente é jovem, sabendo que não vai alcançar, né? E também para dar uma acalmada na opinião pública. E agora vão ter que pensar num plano B, que na verdade é o plano A, para mim. Então, acho que é o Abel. Esse nome teria que ser o Abel.